Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Hoje nós estamos aqui na cobertura do Festival Cinema de Ouro Preto, na sua 16ª edição. A gente está com os Albertos, aqui, Alberto Camareiro e Alberto de Oliveira. Eles são os diretores da Senhora que Morreu no Trailer. E, na verdade, é um produto muito maior, né? Um produto de uma pesquisa de anos. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como chegaram a figura da Suzy e qual foi assim o ponto inicial para esse interesse nas fraquirezas. Quem fala? Bom, tudo começou com uma história de infância do Camareiro, então acho que é ele que conta. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite da entrevista, tá? É um prazer estar falando com vocês aqui. E, bom, vamos lá. Acontece assim, eu vi uma faquireza exposta, né? No esquema dela, da época, né? Visitação pública e tal, em Campinas, em 1958. Eu tinha 8 anos de idade. Então, lembro que apareceu essa mulher em Campinas, no centro da cidade, montou uma barraquinha e era uma jovem loira, linda, que se propunha ficar 40 dias em jejum absoluto, dentro de uma urna de vidro, deitada em camas de prego, cercada de serpentes vivas. Isso tinha um carnaval na cidade, porque era um alto-falante que o dia inteiro berrava, chamando as pessoas para ver aquele fenômeno, né, daquela mulher que faria 40 dias jejuando. Bom, só sei que eu enlouqueci com aquela conversa, obriguei meu irmão a me levar, que eu era pequeno, não podia entrar sozinho, e eu acabei entrando e fiquei completamente alucinado, né? Que era um altar, imagina uma coisa tipo um altar, com uma mulher dentro de uma urna de vidro, deitada, passando fome, enfim, tinha uma coisa do feminino, de tudo, uma coisa muito louca, e pensando ainda em 1958, e eu uma criança, né? Então, ou seja, eu vi aquilo, fiquei muito impactado e depois o tempo foi passando. Aliás, até acho que eu acabei sendo cenógrafo de teatro, que eu trabalhei com essas coisas todas minha vida toda, por conta dessa experiência, né? Que aquilo ali era uma arte ambiental, era uma performance, era uma coisa que, para mim, só o teatro englobaria aquilo de algum jeito. Então, o que eu sinto hoje, fazendo uma avaliação tal, na verdade, o que eu queria fazer na sequência era algo que gerasse aquele tipo de emoção, né? Porque era muito forte em termos de emoção. Para mim, como criança, eu fiquei enlouquecido. Bom, o tempo passou, eu fui embora de Campinas, e voltei para Campinas várias vezes para tentar procurar nos arquivos dos jornais, porque eu lembro que saía todo dia, havia Crucis da Faquireza Verinha, que era o nome dela. Então eu recortava aquelas matérias do jornal, que meu pai assinava o jornal, pintava com lápis de cor e pregava na parede da minha casa, assim, no meu quarto. Então eu fiz uma galeria com essa Via Crucis da Faquireza de Campinas. Então o que acontece? Eu acabei voltando depois, anos depois, para tentar entender o que era aquilo, quem era aquela mulher. Eu só sabia que era Faquireza Verinha, nada mais. Não sabia a origem, não sabia nada. E essa história foi. Eu chegava em Campinas, eu não precisava nem a data, se era 57, 58, não lembrava direito. Meu irmão que me levou não lembrava da história, até hoje ele não lembra disso, de ter me levado, mas foi ele que levou. E eu acabei, então, o tempo passou, fui lá, aqueles calhamaços de jornal desse tamanho, fiquei fuçando, não localizava aquilo, não tinha internet ainda. Então, o tempo passou, eu perguntei para todo mundo da cidade, tipo assim, jornalistas, o povo de rádios, enfim, quem poderia ter visto aquilo e produzido de algum jeito aquele show que eu vi, e ninguém lembrava da história, ninguém lembrava da passagem da Faquireza Verinha por Campinas. Até que, em 2012, já com internet, com tudo, por um acaso, encontro Alberto de Oliveira, né? A gente falava de outros assuntos, sabia que ele era um pesquisador, né? E quando a gente começou a falar das pesquisas dele, eu falei, peraí, eu tenho uma história que eu tentei chegar perto, saber alguma coisa, então você possa me ajudar. E contei a minha experiência com a Faquireza Verinha. Eu senti que na hora ele ficou muito impactado, perdeu a fala. Foi muito forte, eu nunca tinha ouvido falar de faquirismo, de faquirezas, e foi muito forte aquela história, tinha muito a ver com o universo que me interessa, com as figuras que me interessam. Mas o teu contato inicial, então, com a figura da Faquireza
começa aí. O meu começou ali em 58. Aí eu conto para ele. O meu começou com ele. Ele com 20 anos de idade. Eu tinha 20 anos em 2012. Aí eu contei, ele falou, ai, não sei, pera um pouquinho. Bom, só sei que passou um mês, ele me traz uma matéria da Folha de São Paulo, da época, falando da Faquireza Velhinha. Ali a gente começou a ir atrás e descobrimos filiação, descobrimos que o nome real dela, que ela tinha, assim, vários homônimos pelo Brasil. E aí começou a batalha em cima de Faquireza Velhinha, procurar a Faquireza Velhinha, ligando para as pessoas para saber. Eu tinha certeza que ela estava morta e não estava. Ela está viva até hoje, é a última faquireza dessa leva mais brilhante, é a última viva, estão todas mortas. Só que no caminho da gente ir atrás da velhinha, tentar localizar a identidade, etc., saber o que era essa velhinha, a gente foi achando um movimento de faquirismo muito grande no país. E de muitas mulheres que faziam provas de jejum, né? Muitas Notícias mulheres da época. E com histórias interessantíssimas. Né? E aí, nessa primeira pesquisa que apareceu a matéria da Verinha, nesse jornal, apareceu uma matéria sobre a Suzy King, sobre uma prova de jejum que ela tinha feito na Galeria Ritz, em 1959, em Copacabana. E quando a gente encontrou essa matéria, a gente ficou muito impressionado com a história, porque ela vinha fazendo um jejum dentro da urna de vidro com as cobras, e aí ela já estava 53 dias jejuando, e ela foi cansando da prova, não estava legal para ela, e ela quebrou a urna a marteladas e fugiu. E aí ela foi impedida, a polícia chegou e ela foi para a delegacia, depois ela teve que ir para um posto, um pronto-socorro, né? Posto do Lido. Então, era uma história muito louca, né? Muito interessante aquela figura. E aí já veio um interesse grande nela ali, entre as faquirezas que vinham aparecendo. A partir daí, então, vocês começam a pensar já na escrita do livro, do Cravo da Carne, ou não? Isso é posterior? A gente pesquisou entre 2012 e 2013, mais ou menos meados de 2013, um ano, sem ideia de livro. Não tinha esse projeto de livro. Era assim, pesquisando primeiro para achar a Verinha, porque ele queria reencontrar a Verinha, né? Depois, porque eram muito interessantes as figuras e a gente começou a levantar as histórias e a gente queria saber, a Suzy King especialmente, a gente não conseguia descobrir o que tinha acontecido com ela. A partir de um período dos anos 60, desaparecia dos jornais e a gente começou, nossa, o que teria acontecido a Suzy King, né? Então, era uma coisa muito para diversão nossa mesmo, assim, conhecer essas histórias. E esse universo do faquirismo era muito pitoresco, porque as histórias todas são muito impressionantes, as histórias individuais de cada um, né? As histórias são muito impressionantes. Então, esse universo é muito maluco e a gente caiu de boca nisso e descobriu. Agora, com a questão de que ninguém mais falava em faquirismo, né? O próprio circo, que é de onde sai o faquirismo, embora o faquirismo não seja uma arte esse faquirismo que a gente fala, do jejum, né? Não seja uma arte de picadeiro, porque é uma coisa independente, eles montam uma barraquinha e ali eles arrumam um empresário e eles faturavam ali, né? Com exibições tipo Monga, né? A Mulher Gorila, a mesma história, né? Independente. Embora seja uma arte circense, do ilusionismo, né? Então a gente descobriu que esse universo era encantador para a gente, né? A gente começou a pesquisar e achar histórias muito bizarras. Aí, quando a gente focou mais na Suzy King, a gente começou a ver o que a Suzy King aprontava na época dela. Pois é, então, o filme de vocês é sobre a Suzy King, né? Vocês pegam a figura da Suzy King, apesar de trazer um outro conjunto, depois mais para frente a gente vai falar sobre isso, porque vocês acabam também escolhendo algumas mulheres muito emblemáticas dessa arte, que é uma arte quase como se fossem figuras. A gente tem a própria Helena Inês, né, que é uma grande figura de cinema nacional e que fez um filme sobre Faquir, que chama Faquir, de 2019, com pesquisa de vocês, né? Mas tem outras figuras também, tem a Maura, tem uma série de personalidades femininas muito fortes no filme, e que eu achei uma solução incrível esteticamente e poeticamente também para o filme de vocês. Agora, o que na Suzy King, o que chamou ali, vocês falaram, não, essa figura aqui, ela vai dar um filme especial, né? Olha, foi assim, só
um pouco esse caminho, o que acontece? Quando a gente decidiu escrever o livro sobre as faquirezas, quando a gente viu esse material incrível, né, em 2013, a gente decidiu focar 11 faquirezas, que atuaram entre os anos 20 e 50, uma delas a Suzy King, e a gente escreveu o Cravo na Carne, que foi publicado em 2015 e tal. E a gente achou que tinha resolvido ali. Pronto, já contamos a história da Suzy King, tem um perfil dela no livro, tem mais 10 perfis, né? E foi. Só que a pesquisa continuou sobre a Suzy King. Foi aparecendo muita coisa. E a gente decidiu escrever um livro só sobre ela. Esse é o livro lançado agora recente. Esse é só sobre a Suzy. Suzy King, a pitonisa da modernidade. Aí tem toda a pesquisa, os caminhos da... não só da história dela, mas também da nossa busca. Onde é que a gente encontra o livro? A gente está fazendo a venda direta dele, então pelo Instagram, os Albertos apresentam, fazendo contato, assim. Dá para achar pelos sites também e tal, mas quem compra com a gente é mais legal. Leva autógrafo. Leva autógrafo. Nesse momento não dá para fazer. Agora, assim, nesse processo, né, entre 2015 e o lançamento desse livro, que foram mais 6 anos, a gente ficou, né, pensando como a gente vai contar essa história e tal. Nisso a Helena fez o filme Faquir, que começou com o Cravo na Carne, depois a pesquisa desenvolvida já ali, que aí abrange também os homens que faziam faquirismo, né, o filme dela. E quando surgiu essa conexão com a Helena, a gente ficou com muita vontade de fazer cinema também. A gente sentiu, né, a gente se envolveu muito com o processo das gravações, a gente estava presente, acompanhando tudo. E aí a gente teve essa ideia de fazer um filme também, além do livro, contando a história da Suzy, né? E seria uma maneira também da gente apresentar a Suzy usando todo um grupo de pessoas que a gente conhecia, que a gente queria trabalhar com, entendeu? E fazer... seria uma outra linguagem que só o cinema daria para a gente, diferente do livro, né? Eu ia perguntar isso, né? Quando que surgiu o audiovisual? Então, assim, no início tudo partiu de um interesse pessoal e de uma motivação de tentar descobrir, né, de tentar saber um pouco mais sobre essas mulheres que estavam ali no início da década de 50, final de 40, né? Acho que a gente já pode pensar num movimento de faquirismo no Brasil. Mas aí depois veio o audiovisual, né? E realmente eu acho que o documentário de vocês, o filme de vocês, ele tem soluções muito interessantes. Então, eu queria que vocês falassem também um pouco como é que vocês escolheram essas mulheres, né? Vocês falaram que tinham contato anterior, mas como é que surgiu também essa alternativa de apresentar as notícias e, ao mesmo tempo, quase uma poesia audiovisual ali, né? Vocês não tem uma ordem cronológica tão linear, não é isso, vocês vão para outro lugar. Né? Como é que vocês encontraram essa solução aí? Primeiro que a gente decidiu que, como narrativa, não daria, por exemplo, criar uma história, né? De repente, uma atriz para interpretar a Suzy King, não era por aí. A gente não tinha nem estrutura para isso, porque a gente não tinha patrocínio, foi um projeto totalmente independente, né? E também não era, quer dizer, engessava de algum jeito a personagem, dependia de fazer simulações, e não é o caso, porque também na própria história, por mais anos de pesquisa que a gente tenha sobre a Suzy, tem buracos na história, entendeu? Não é uma historinha que começa, tem começo, meio e fim, tudo arrumadinho, certinho. Não existe isso. Tem momentos da Suzy que a gente tem bem documentado e tem momentos que ela some. 5 anos que a gente não sabe o que ela fez, entendeu? De repente a gente descobre que essa louca foi embora para os Estados Unidos, mudou de nome, mudou de identidade, tirou 17 anos da idade cronológica dela, mudou a filiação, mudou o lugar que ela nasceu e mudou. É outra pessoa. Entendeu? Foi embora para a América. Então, ou seja, é muito complexa esse personagem. Essa coisa dela trocar essas personas todas, porque ela vai mudando de nome. Descobrimos agora recente mais um nome que até então a gente não tinha achado. Que não entrou nem no livro, porque foi depois da publicação do livro. Aparece uma bailarina de nome Georgette Sampaio, que era própria. Então, Georgette Sampaio nem está no livro, nem está no filme, porque é uma descoberta recentíssima. Então, você tem uma ideia como ela mudava de nome, de identidade, de pessoa. Ela não tinha menor problema com isso, né? E se precisasse, os cartórios apoiavam também, porque eles não exigiam nada. Você chegava no cartório, você dava o que você queria de dado, eles tinham te
enfim, te dava autenticidade ali, autenticava essa identidade nova que você está propondo. Era assim, hoje não é mais. Mas, enfim, então a gente achou que essa narrativa merecia aspectos dela, digamos. As facetas dela são abordadas, né? As diversas facetas. E aí a gente sentiu que poderiam ser várias atrizes fazendo essas facetas, porque a própria Suzy era tão múltipla, né, de personalidades, de personas, né, que ela foi, que ela mesma não foi uma pessoa só ao longo da vida toda, né? Então no filme também ela podia ser várias pessoas. E aí a gente desse caminho também da pesquisa, conforme a gente ia conhecendo algumas pessoas, cruzando, era inevitável que, né, como tinha uma obsessão muito grande com a figura da Suzy, a gente começasse a fazer ligações. Olha, essa pessoa tem esse aspecto que tem a ver com a Suzy. A gente meio que buscava a Suzy nessas mulheres fortes que a gente ia conhecendo, né? Por um motivo ou por outro, por pesquisas, por trabalhos, né? E então essas 10 atrizes são mulheres que, antes mesmo da gente pensar no filme, a gente já tinha visto a Suzy King nelas. Algum aspecto da Suzy King nelas, em outros contatos que a gente teve com elas, né? Então, esse foi a razão da escolha de cada uma, né? A gente já ter visto Suzy King nelas, né? De toda forma, a gente acho que tentou fazer uma ponte entre qual era a contravenção da Suzy e dessas mulheres, digamos, da área dela na época, né? Eram mulheres muito transgressoras, né? Não se falava em feminismo. Ninguém falava assim, ah, não, ela era adiantada para o tempo. Não, isso é tudo bobagem, eu acho, entendeu? Ela era uma mulher da época dela, né? Que ela saiu fazendo coisas, que ela teve uma independência, né? Ela nunca teve um homem por trás, né? Embora ela, até então que se saiba, ela era uma mulher heterossexual, mas ela nunca teve um homem por trás, alguém que bancasse. Ela foi faquireza, ela não tinha um médico, como todos tinham, para dar um suporte para o jejum, ela não tinha um empresário, então nunca teve um homem. Então ela foi uma mulher que saiu na raça mesmo. Então você vê o quanto ela foi transgressora naquele momento de Brasil dos anos 40, 50. Era uma mulher independente. Totalmente. E ela não era uma feminista consciente, porque ela não se envolveu com movimentos feministas engajados da época, né? Mas a atitude dela era como, até a Helena usa um termo para falar das faquirezas, que a gente gosta, que elas eram pré-feministas, que elas não eram conscientemente feministas, mas elas tinham esse uma atitude de independência, agora, né? Agora, essa ponte que eu falo, a gente conseguiu fazer essa ponte com essas pessoas que trabalharam com a gente, né? A gente sentiu que, na verdade, tem uma pegada muito semelhante, né? Em épocas diferentes, né? Então, você pega as mulheres trans que trabalharam, que fizeram o filme, né? Como a Valéria, a Márcia Dailen, a Júlia Catarini, a Maura, a Divina Núbia, né? Que são transexuais. Que não faz uma Suzy, mas faz uma participação no filme. Então, na verdade, também tem uma pegada muito semelhante nessa coisa de... né? E as outras também, que não são trans, mas que também, né, tem essa história de estar se defendendo aí, né, sabe? Brigando com o mundo e... né, enfrentando para ser quem ela é. Quem quer ser, na verdade, né? A sensação que eu tive da Suzy vendo o filme de vocês é que era uma figura completamente livre, né? Assim, de possibilidade de transformação dela mesma, né? Se reinventava. Isso, com uma vontade de se reinventar e sem medo de se reinventar também, né? Ela me parecia que se jogava nessa reinvenção e talvez ela até assumisse mesmo esses novos nomes, essas novas caras e identidades por aí. Então, uma última pergunta que eu quero fazer para vocês, além de perguntar também se estão aí com algum outro projeto, se vocês se encantaram pelo cinema, né, e de repente estão pensando em outra coisa, que vocês dessem assim um último recado sobre a importância de documentação, né? A gente tem falado isso com uma certa recorrência na cobertura do cinema, do Festival de Cinema de Ouro Preto, porque é um dos motes do festival e a gente às vezes tem percebido como é que essas buscas por essas figuras que ficaram lá atrás, que a gente de repente esqueceu,
ou que foram apagadas mesmo, porque, enfim, outras coisas aconteceram, se perderam esses documentos, de como isso é importante, e aí falando um pouco para além do cinema, né, para pensar a nossa história. Uma questão assim que tem muito a ver até com a nossa pesquisa sobre a Suzy King, né, e relacionada a essa coisa da documentação e do audiovisual também, ao longo desses quase 10 anos de pesquisa sobre a Suzy King, a gente não achou nenhuma imagem em movimento dela. A gente conseguiu encontrar fotografias dela somente em arquivos de jornais antigos e algumas, né, claro, no noticiário, tudo, só que imagem em movimento, não. Nunca. E a Suzy King, ela fez programas de televisão, TV Tupi, TV Rio, essas emissoras que existiam na época. Ela fez figuração em chanchadas. Sim. Ela fez, na verdade, ela apareceu em cinejornais, que o faquirismo tinha grande cobertura de cinejornais na época, que eram aqueles noticiários que eram exibidos antes dos filmes, né, na época, nos cinemas. Então, esse material existiu um dia e pode até existir em algum arquivo, né, mas já o Brasil não tem uma organização desse material, uma preservação desse material que tenha possibilitado até esse momento a gente ter achado uma imagem em movimento dela, sendo que a gente sabe que existiu um dia, né? Então, eu acho que essa é uma das questões mais complicadas ligada à documentação, ao registro audiovisual e à preservação ou à falta de preservação no Brasil. Por exemplo, também no Faquir, né? Quando a Helena estava buscando imagens, a gente descobriu que existia na Cinemateca vários cinejornais de vários faquires e faquirezas que aparecem no filme. Só que não foi possível conseguir o material na época, porque a digitalização junto à Cinemateca era muito cara, era muito difícil. Então, é muito complicado trabalhar com material histórico, né, do Brasil, com as condições de preservação que trazem material de arquivo, né, é justamente a recuperação desses materiais que às vezes estão esquecidos, né? No nosso caso, a gente acabou não usando nenhum material de arquivo no filme da Suzy, quase nada, porque a gente fez essa opção de uma abordagem mais poética, né? E não tinha imagem em movimento dela, mas quando se tem um cinema que usa essas imagens de arquivo, é interessante porque também é uma forma de reviver essas imagens e possibilitar que elas sigam adiante, né? Enfim. Então, e vocês têm algum projeto, alguma coisa aí? Então, projeto temos vários, ainda fechado exatamente qual é o próximo, não temos ainda um definido, mas a gente está com 2, 3 frentes aí tentando pesquisar, vendo como é que é. Mas a gente tem, inclusive, depois dessa entrevista, um horário marcado com uma possibilidade de próximo filme. A gente vai ter um papo daqui a pouco. Então, detalhes do filme é assim, por exemplo, a Zilda Maio, que foi uma grande atriz de porno chanchada nos anos 70, aqui em São Paulo. Então, a gente leva ela de volta à Rua do Triunfo, onde se situava as produtoras da época, e ali ela foi rainha, ela fez 46 filmes, porque Suzy King morou na Rua do Triunfo. Aliás, ela morou numa pensão que mais tarde virou Embrafilme, e hoje em dia já não é mais nada. Então, levamos, assim como a gente, de alguma maneira, a gente leva a Suzy King de volta para esse lugar que ela morou, na presença de Zilda Maio, travestida de Suzy King, naquela fase exótica que, né, que tem uma locução lá do filme, que conta do final da vida dela. Então, a gente leva de volta Zilda Maio para desfilar na Rua do Triunfo e fazer uma cena de Suzy King. Então, ao mesmo tempo que aquela é a volta da Suzy King do final da vida, ali dos anos 80, ao local onde ela morou em 1940, onde ela viveu e onde ela trabalhou, a gente está trazendo a Zilda Maio para o local onde ela viveu e trabalhou nos anos 80. Então, elas estiveram no mesmo espaço, né? Uma diferença de 40 anos, e 40 anos depois a gente está levando a Zilda e a Suzy numa pessoa só, né? Ali. A Índia Rubla, que é aquela que se veste de índia, que toca o violão e canta, que também trabalhou com o Candeias, e tem exatamente cena do filme com o Candeias, que ela atravessa a rua, que é uma cena que a gente repetiu na Rua do Triunfo também. É mais uma questão assim também. A Marcia Darling, que faz a bailarina da apresentação do filme, e aquela cena da polícia, a Marcia Darling
é uma mulher trans. Ela foi a primeira bailarina trans aceita pelo corpo do Teatro Municipal de São Paulo. De São Paulo. Ela foi uma bailarina clássica do corpo de baile mesmo, entendeu? E isso é um feito, lógico, imagina, pensando em Brasil ainda. E a Suzy King tinha esse sonho de ser bailarina clássica, e ela nunca conseguiu, porque para ser bailarina de um corpo de baile oficial, né, tem que ter estudos desde criança, desde muito jovem, né? Uma disciplina absurda que Suzy não tinha, ela era muito, sei lá, uma malucada, digamos. E ela não teve a oportunidade, mas a Márcia, com todas as dificuldades, ela conseguiu, né, numa outra época, então a gente fez essa ligação. Então a Márcia é meio que a bailarina que a Suzy foi. E aí, agora, eu lembrei de uma coisa aqui. Vocês chegam até o filho da Suzy, né? Vocês, como é que foi, assim, né? Chegar, encontrá-lo? Como é que foi o processo? Ele se retraiu? Enfim. Então, o filho da Suzy, ele perdeu o contato com ela quando ele tinha 30 anos. Um pouco antes dela ir embora do Brasil, ele saiu de casa. Ele, muito jovem, foi diagnosticado esquizofrênico. E aí ele de vez em quando saía para a rua, tinha alguns acessos em que passou por várias internações. Ele acabava vivendo como morador de rua, mas ele sempre voltava. Quando ele tinha 30 anos, ele foi embora, nunca mais voltou. E a Suzy procurou ele até o fim da vida, mesmo morando nos Estados Unidos, ela colocava anúncios nos jornais do Brasil, procurando pelo filho, pedindo notícias, e nunca encontrou. Então, eles passaram os 20 últimos anos da vida dela distantes. E quando a gente começou a pesquisa da Suzy, a gente viu aquelas notícias que ela procurava pelo filho e a gente pegou essa busca para a gente, né? A gente falou, bom, ela não achou, mas quem sabe a gente acha hoje em dia, com internet, com tudo. E a gente começou a colocar uns anúncios nos jornais procurando por ele, com a mesma foto que ela procurava até, fizemos a mesma busca. E aí um policial de Belo Horizonte entrou em contato um dia que a gente tinha colocado um jornal de Belo Horizonte também, e um policial entrou em contato e falou, localizei. Ele está vivo. Ele está vivo, ele está morando em Governador Valadares, ele é morador de rua, na cidade e tal. Isso foi em 2013, fazia um ano de pesquisa mais ou menos. E a gente foi em busca dele. Aí a gente correu para lá, e aí esse primeiro contato foi 5 minutos, assim, ele detestou a gente ter encontrado ele. Ele não quis falar. Eu mostrei uma foto dela para ele. Fazia 50 anos que ele não ouvia falar dela, assim. Então, para ele foi uma coisa muito forte. Ele saiu. Aí a gente não conseguiu mais encontrá-lo nessa vez, mas aí a gente voltou várias vezes e praticamente todo ano eu vou para Valadares 1 ou 2 vezes para estar com ele, porque aí eu me apeguei nele também. Aí a gente criou uma relação super pessoal, assim, muito forte. E hoje ele fala dela, e por muito tempo assim ele falava, quando ele começou a aceitar falar dela, ele falava assim, ah, Georgina, que era o nome real dela, né? Ah, aquela lá, essa aí que você fala, era uma coisa muito hostil em relação a ela. Só que já na pandemia, uma pessoa de lá fez uma chamada de vídeo para eu conversar com ele e tal, e aí ele foi se referir até ao Cravo na Carne, e aí ele falou assim, o livro que tem minha mãe na capa. E aí foi a primeira vez que ele falou dela como mãe, que ele chamou ela de mãe. Então, e ele voltou depois, várias vezes que eu falei com ele, ele fala minha mãe, então mudou essa relação. Mas ele tinha uma relação muito conturbada. A Suzy e ele foi uma relação muito na verdade, a vida dela parece que é isso, que daria vários filmes, né? Vocês poderiam fragmentar aquilo ali e fazer um filme sobre cada fase da vida dela. Então, eu queria agradecer novamente vocês aqui pelo tempo, pela conversa e pelo filme também, que é um filme muito instigante, né? Eu acho que ele abre diversas possibilidades para a gente pensar esse meados do século XX aqui no Rio, no Brasil. E dizer para todo mundo que o filme está no Festival de Ouro Preto, é gratuito. A gente tem outros recortes também, pensando história, preservação, acervo. Recomendo a todos que puderem dar uma olhada aí nesse final de semana ainda. O festival está online 24 horas. É isso, esse foi mais uma Apostila Convida com os Albertos e a gente aguarda aí o próximo filme de vocês. Maravilha. A gente agradece muito essa oportunidade de poder falar de Suzy King, do filme. É sempre bom para a gente.